Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Esses são versos bem polêmicos, porque aparentemente eles dizem, esses dois versos, dizem que ninguém deve ser julgado pela comida, bebida, então pode comer qualquer coisa e beber qualquer coisa. Ninguém deve ser julgado pelos dias de festa, pela lua nova, que eram dias de festas para os judeus, e nem pelos sábados, porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vamos tentar em um minuto, falar sobre isso. Ninguém deve julgar vocês porque vocês agora estão numa nova dispensação. Então, as leis e as festas que comemoravam Jesus ou o Messias que viria, não precisam mais ser comemoradas porque Jesus já veio. Então não precisam mais. As festas das luas novas, os sacrifícios todos que eram feitos, os dias de festas que simbolizavam uma porção de coisa, a Páscoa mudou. Eles não deveriam mais comemorar a Páscoa como liberdade ou libertação do Egito, mas libertação do pecado, assim por diante. Quando os sábados entram aqui, então você diz, bom, só é o 7º dia da semana. Acontece que toda festa era um sábado e havia sábados. Quando uma festa que era sábado, é um dia de descanso, havia festas que não se podia fazer nenhuma ação, nenhuma obra, outras você podia fazer alguma coisa. Quando esse sábado se juntava com o sábado, 7º dia, era o grande sábado, como foi o dia que Jesus morreu. Por quê? Porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Jesus veio, o sol estava brilhando aqui, havia uma sombra aqui, dos cordeiros que estavam sendo mortos e tudo mais, das festas, dos sábados, que eram as festas. Levíticos fala de 2 tipos de sábados, os sábados do Senhor, os meus sábados, os teus sábados e os sábados do Senhor. Era uma sombra, ele veio, acabou, não precisa de nada mais disso daí. Por isso ninguém deve julgar você por essas coisas que já passaram. Então, a gente não deve mais ter uma igreja cristã hoje com todos os elementos do santuário, não tem necessidade, porque eles apontavam para Jesus que já veio. Das festas, da mesma maneira. Aqui não está falando do sábado, 7º dia, O corpo é de Cristo e tudo que vinha, deveria vir, veio. Por aí, bem rápido, Mas a gente pode falar mais sobre isso outro dia. É muito importante você saber que nós estamos no programa Reavivados por Sua Palavra e aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia. Queremos agradecer aos Anjos da Esperança. Se você quiser colaborar com doações também, como os Anjos da Esperança fazem, que nos apoiam para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através de rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Então aqui está um número de WhatsApp para você fazer suas perguntas e entrar em contato, tá bom? E se você quiser receber essa revista, que é gratuita graças aos Anjos da Esperança, ela é gratuita, vai pelo correio. Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias, uma revista para as crianças, para seus filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, tá? E que conta a história da criação com essa turminha maravilhosa do Superlupa. Tem um outro número telefônico aqui, você pode entrar em contato também por WhatsApp e fazer a solicitação. Superlupa, quero receber, vai pelo correio, tá bom? Combinados? Nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vá lá, se inscreva, compartilhe o canal. Nós já estamos chegando a 500 mil de pessoas. Então, é muito importante que você esteja lá. Quanto mais gente, mais gente. Estamos também no NT Play, no Deezer, no Spotify. Várias plataformas para você nos acompanhar diariamente para estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o capítulo 26 de Provérbios. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Hoje o capítulo 26, Provérbios 26, faltam pouquíssimos
capítulos para terminarmos este livro maravilhoso, que deve ser lido várias vezes, com calma, com tranquilidade, porque os assuntos não estão assim organizados por temas, né? Não é problema isso, né? A gente está tentando tirar alguma coisa. E nesse capítulo aqui a gente vê 3 itens assim bem claros, 3 situações bem claras. E o título que nós estamos dando é o tratamento apropriado aos tolos. Qual é o tratamento apropriado para os tolos, né? Como é que você deve agir com o tolo? E aparece aqui, já de primeira, né? Deixa eu ver aqui, até o verso 12, aparecem 11 vezes a palavra insensato, insensatez. É insensato mesmo na maioria delas. Insensatos, insensato. Então, como é que você deve trabalhar com o tolo, né? E só aqui o verso 4, né? Não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Então, assim, como tratar o tolo, insensato, essa primeira parte? Vai falar sobre a insensatez, depois vai falar sobre a preguiça, depois vai falar sobre os maldizentes. Então, sobre os insensatos, né? Vamos pegar verso por verso aqui, porque acho que vale a pena. Como a neve no verão, tem neve no verão, né? E como chuva na ceifa, não pode ter chuva na ceifa, senão não dá para colher. Assim a honra não convém ao insensato. O insensato não vai entender o que é honra. Não dá para honrar o insensato. Ele vai se achar, né? Vai se achar. Aqui o verso 3 fala sobre repreensão. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas dos insensatos. Quer dizer, tem que ter repreensão para o insensato. Ele não vai entender onde é que ele está. Verso 4 foi o que eu li. Não respondas a um insensato, né? Senão ele vai achar que você é maior, que você é menor do que ele. Ele vai se achar, como dizem por aí. O verso 5, o insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, ele vai ser maior do que você, se você permitir ele responder. Pois fazia os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. Confiar no mensageiro insensato. Ele não vai chegar, né? Os pés estão cortados, ele não vai chegar. Não vai conseguir levar a mensagem até lá. Olha de novo, 7. Então aqui tem vários sobre o insensato. Praticamente cada verso fala uma coisinha. Aqui está assim, as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Então está dizendo que não é uma coisa perfeita, né? O provérbio na boca do insensato não tem sentido nenhum. Né? Mal sabem dizer as coisas sérias, não sabem dizer as coisas sérias. O verso 8, como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato, não sabem o valor das coisas. O insensato não sabe o valor das coisas. Então fuja do insensato, fuja do tolo. Então não sabem o valor das coisas, vai jogar pérolas no monte de ruínas. Mais o 9 aqui, como galho de espinhos na mão do bêbado, isso é bravo, hein? Assim é o provérbio na boca do insensato. Se fere todo, né? O galho de espinhos na mão do bêbado é para cortar a mão, é para prejudicar. É o perigo. O perigo da boca do insensato. Não vai dizer coisas boas. O verso 10, como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Não é premiar o insensato. É uma conduta desonrada, né? O verso 11, como o cão se torna ao vômito, seu vômito, você já deve saber disso, assim é o insensato
que reitera a sua estultícia. Ele não para, o insensato não para. E finalmente que o verso 12, nesse sentido da insensatez, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Tem visto isso? Maior esperança há no insensato do que ele. Sábio aos seus próprios olhos. Não é? O insensato é melhor do que ele. Então quem é sábio aos seus próprios olhos é insensato também, né? Então aqui nós vimos que essa insensatez, né? Ela tem vários aspectos aqui interessantes, né? Não se deve confiar na mensagem do insensato. O provérbio na boca do insensato é uma tragédia, não é? Repreender o insensato é necessário. Não se deve dar valor ao insensato, porque senão ele vai se achar maior do que você e a sua insensatez vai aumentar. Não é? Ele repete a sua estultícia, ele repete. Sabe, pessoas que estão no erro e que você ensina, você fala, elas continuam errando da mesma maneira? Não é assim. Você mostrou por A mais B. Não é assim. Não é assim. Então, aqui 11, 12 versos aqui falando sobre a insensatez, né? A insensatez. É uma conduta desonrosa. Mas há mais um pedaço aqui, dos versos, vamos ver aqui, do verso 13 até o verso 16. Fala sobre a preguiça, 13 ao 16. Né, diz o preguiçoso, o leão está no caminho, um leão está nas ruas, então ele não sai, não faz nada, não sai, arruma pretextos para todas as coisas. Eu não fiz isso porque estava chovendo, cheguei atrasado por causa do trânsito, né? Eu não lavei a louça porque minha mão estava machucada, sempre tem pretextos. Isso que é o preguiçoso. O preguiçoso não faz nada, né? Aquela velha história, né? Arroz está com casca ou sem casca? Está com casca, então toca o funeral, né? Um camarada que não estava querendo fazer nada nem para se alimentar, né? Bom, o verso 14, assim, como a porta se resolve nos seus gonzos, gonzo é a dobradura, né? Assim o preguiçoso no seu leito, não sai dali. A dobradiça não sai dali. E ele é comparado ao preguiçoso que fica no seu leito. Ele não está nem aí. Ele não sai do lugar. Quer ficar no lugar. Ele não quer ter o trabalho de se locomover para ajudar alguém. Esse é o preguiçoso. Verso 15, aparece 4 vezes aqui essa expressão. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a comida, né? Ou levar a mão à boca. Esse é o cúmulo da preguiça, né? Ele põe a mão no prato e agora? Estou parado. São pessoas que não concluem as tarefas. São pessoas que arrumam pretextos para não fazer alguma coisa. São pessoas que não saem do seu lugar para não terem que resolver algum assunto. São pessoas que não completam o seu trabalho. Não completam. Põe a mão no prato, mas não leva a boca. Mas sábio é o preguiçoso aos seus olhos. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quer dizer, além de tudo, de não fazer nada, de fugir, não é? De arrumar pretextos, de não sair do lugar, não cresce. O preguiçoso não cresce. E ainda diz que não tem azar, não tem sorte, tem azar. Ele se acha mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem as coisas. Ele se acha 7 vezes mais sábio. Aí vem uma questão aqui sobre a questão alheia, né? Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Vai tomar uma mordida. Não se meta com as questões alheias. E agora vem falando uma porção de coisas sobre a língua. Assim é o homem, como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. O louco, ele solta alguma coisa, né? Aqueles fogo, flecha e morte. Isso é um louco, lança.
É a mesma coisa que o homem que diz ao seu próximo: eu fiz isso por brincadeira. O bullying pode estar colocado aqui também. A gente pode tirar uma liçãozinha do bullying, né? Quando você diminui alguém para você se enaltecer. Diminui alguém por prazer em ver aquela pessoa sofrer. Isso é bravo. É louco. Pior que o louco. Agora então fala sobre os maldizentes, a última parte. Então a primeira parte sobre os insensatos, sobre os preguiçosos, agora sobre o maldizente. Sem lenha o fogo se apaga, verso 20. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Então para. Não quer brigar? Não seja maldizente. Não use a língua para amaldiçoar. Não use. O verso 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Tem gente que adora uma briga dos outros, né? E entrar numa briga também. Verso 22 diz assim: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Aqui não está elogiando, não. Aqui está dizendo que elas logo vão sair. Em outras palavras aqui você já pode entender, né? As palavras do maldizente, elas fedem. É mais ou menos isso. Elas cheiram mal. Elas não servem muito para nutrientes. Não tem nutrição. Como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração. Os lábios amorosos e o coração maligno. O vaso de barro são como os lábios amorosos, uma coisa boa, mas a escória de prata, coberto de escória de prata, é como o coração maligno. Tá? O vaso é uma coisa boa, palavras boas, mas a escória de prata é como um coração maligno, que no verso 24 aqui vai falar, né? Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Aqui é uma mistura então do insensato e daquele que fala mal. É aquele que vai preparar uma cova para você cair. Quem abre uma cova, nela cairá e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então, cuidado com a insensatez. Insensatez é o camarada que não tem noção, é o sem noção. Cuidado com a preguiça, porque ela leva você à morte. Ela leva você à insensibilidade. E cuidado com a boca maldizente, com os lábios mentirosos, com a língua falsa, com a boca lisonjeira. Essas são as mensagens aqui deste capítulo, que é bem interessante. Amanhã nós vamos ver o 27, que é uma continuação disso, dando alguns outros valores, falando sobre a prudência e tal. Amanhã a gente vai ver isso. Vamos fazer uma oração? Te agradecemos, Pai. Nós precisamos aprender muito a não sermos insensatos, sem senso, sem equilíbrio, agir sem razão, sem pensar. Ajuda-nos a não nos acomodarmos como a dobradiça, que não sai do lugar, embora se movimente, mas não sai do lugar. Nós queremos ter perspectivas boas em nossa vida. E ajuda-nos também, Senhor, a cuidarmos das nossas palavras, dos motivos para falar cada uma delas. Abençoe a cada pessoa que está nos vendo e ouvindo hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, o programa segue até amanhã, o capítulo 27. Certa vez eu vi a triste história de uma mulher que descobriu que o seu marido a estava traindo. A família sofreu bastante. Os filhos ficaram envergonhados com o caso. Porém, o marido arrependido suplicou pelo perdão da esposa. A mulher, apesar de todo o sofrimento, decidiu aceitar o pedido e o perdoou. Lhe concedeu uma segunda chance.
Porém, poucos anos se passaram e ela descobriu que ele a estava traindo novamente. Entre lágrimas pela dor da infidelidade, a mulher traída questionava: como ele pôde fazer isso novamente depois de ter visto todo o sofrimento causado da primeira vez? Por que ele repetiu o erro? De fato, esta é uma pergunta intrigante. Por que cometemos erros dos quais já conhecemos suas consequências? Diante desta incoerência, existe um conhecido ditado popular que afirma: errar é humano, continuar no erro é tolice. Salomão, no capítulo 26 de Provérbios, usa uma linguagem dura para se referir a tal tipo de comportamento. No verso 11 lemos: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera sua estutícia. Sabe, o cão era um animal impuro para os judeus. Ser comparado a esse animal era um dos piores insultos. Porém, a cena descrita se torna mais repugnante, pois descreve um animal ingerindo um alimento que já havia sido descartado pelo corpo. Comer o próprio vômito é um símbolo de alguém que insiste em retornar para a lama do sofrimento, indivíduos que insistem em repetir o mesmo erro. Diante desta cena, eu te convido a refletir nos erros que você insiste em cometer, mesmo sabendo o resultado amargo que fica depois da derrota. Por isso, se você sabe que o fundo do poço não é agradável, ore a Deus pedindo forças. Faça hoje a seguinte oração: Senhor, me ajude a avançar em minha vida. Não quero caminhar para trás. Me ajude a não voltar para o lugar de onde o Senhor já me tirou.